uma mentalidade de conflito, contratos feitos por advogados, para advogados visando um litígio, em que o contrato é um fim em si mesmo e não um meio para um fim, mostra uma dificuldade muito grande e podem surgir casos como temos percebido de várias ocasiões, de vários fatos. Num exemplo, uma servidora foi contratada por uma empreiteira para realizar um serviço de alta precisão e sofisticação técnica, com equipamentos altamente avançados, e esses equipamentos não existem similares no Brasil. Então, do que se tratava? Se tratavam de superfícies. Vamos dar um exemplo da construção de uma plataforma de petróleo. A empresa petrolífera contrata uma empresa empreiteira, a empreiteira contrata vários subempreiteiros. Empresas são especializadas. E essas empresas são empresas, por exemplo, de hidrojateamento, de fortíssima pressão, onde a força da água, tipo as lava-jatos, são utilizadas para realizar limpeza de superfícies, como tanques internos, e também para pintura e manutenção, e realizado na área industrial e naval, onde ocorre um gerenciamento e controle de todos os aspectos dessa atividade. Tem que ter tratamento de efluentes e é onde customizam os serviços de reutilização da água proveniente de um hidrojateamento. Tem que haver acessibilidade, plataformas de acessibilidade, e as pessoas, o pessoal que vai trabalhar com a servidora precisa ser altamente treinado e muito especializados para operar tais máquinas que têm um risco de vida, inclusive, e requer precisão e por ser de um avanço tecnológico que são as propriedades dessa mesma máquina. Ora, esses aspectos são extremamente relevantes porque, para que a prestadora de serviço consiga prestar sua tarefa, a empreiteira deveria dar condições como um pré-requisito para que essa servidora efetuasse o serviço. Ora, precisa a empreiteira prever que vai preparar condições para que a prestadora possa prestar o serviço. Por exemplo, tem que deixar livre a superfície e a área tem que estar limpa. Livre, e ela precisa disponibilizar itens como ar comprimido, ponto de distribuição de água, banheiros, fornecimento de energia elétrica suficiente, vestiários, refeições, inspeção de qualidade, fornecimento de tintas, iluminação no ambiente de acesso, tambores para descartar tintas e solventes, paiol de tintas, caixa reservatório, água, descarga de material, ventilação e exaustão forçada dos tanques,
climatização dos tanques e acesso aos tanques. Ora, esse contrato precisa prever, então, a disponibilidade dessas superfícies para executar o serviço. E ele, com isso, cria legítimas e importantes expectativas e requer um custo para que a empresa chegue com essas suas máquinas de alta pressão no local, o seu pessoal especializado e toda essa logística e treinamento para essas pessoas com equipamentos e máquinas, peças de reposição, assim como todos os insumos para efetuar serviço. Então, quando faltam essas condições, a empresa leva até o local o seu pessoal está pagando esse pessoal e está saindo do custo. Mas como o pagamento da prestadora de serviço é feito sob medição, não vai conseguir medir. Mas de quem é a culpa dessa medição? Então, a responsabilidade precisa estar negociado no contrato, visto no contrato, e ser feito um cronograma com logística. Muitos vão dizer, mas é feito a circunstância que não se consegue. Bom, alguém paga. Senão, é a prestadora que paga. Alguém está pagando. Então, isso precisa estar declarado no contrato, tanto de um lado quanto do outro. É o que se chama de nível de desempenho, nível do desempenho do serviço. Então, precisa ter um acordo para isso. Então, nesse momento, nós temos que uma negociação bem feita das preliminares ao contrato, a parte antecedente ao contrato, é extremamente, aquela não vinculativa, é extremamente importante, porque o que ela vai disponibilizar dentro do contrato é um esclarecimento de como as situações vão ocorrer. E quando ocorrerem esses atrasos que vai gerar prejuízo para a servidora, descumprindo então o acordo, figurando uma desigualdade, um desequilíbrio contratual, e aí então, a não propiciar essas condições de trabalho para a execução da autora, ela teria descumprido o contrato. Mas não é a função do contrato, não é a intenção de ninguém terminar com o contrato ou punir alguém. Ele precisa evitar que essas coisas aconteçam. E, em geral, tudo pode ser previsto. Se eu vejo que não vai ter continuidade, portanto, o oficial contratual tem um oficial logístico do contrato. E esse oficial contratual já tem que fazer antecipações e ver se ele pode mandar lá para aquele local ou não. Então, todas essas circunstâncias, e mostrando um exemplo extremamente prático, nós podemos ver que a realização da tarefa pela servidora só poderia ocorrer se somente quando a empreiteira preparasse as condições para a realização do serviço. E, no nosso caso de exemplo, ela deixou de propiciar, prejudicando a realização da tarefa. Então, é a realização da tarefa que é mais importante do que qualquer coisa. Então, é meios de evitar, meios de resolver dentro do contrato sem que as partes precisem ir para juízo. E o que acontece? Em geral,
a servidora fica com receio e deixa passar. Quando ela vai reclamar, vai dizer agora não pode mais reclamar. E aí é usado contra ela as consequências que existem. Eu não consigo faturar, eu não recebo, não pago meus empregados, e aí vem uma avalanche, uma bola de neve. Então, é isso que precisam ser colocados dentro do contrato, o nível da operação, o nível do serviço, os gatilhos e a eventualidade de não ter pagamento. O contrato é bilateral, tem que ter uma contraprestação. Bom, dentro desse princípio, aqui reside um ponto fundamental da gestão e também da administração naquela parte antecedente à existência do contrato.